Flávia Souza aqui na voz e acabei de assistir A Bruxa do Arco do Teles. É um filme de suspense que fala praticamente de um filme de terror sobre as bruxas ali ao redor, né, da Praça 15. É um filme muito interessante, mas ele aquece do meio pro fim. Então, inicialmente, a gente não dá muito nada. Achei um pouco frio, sem entender o que iria realmente acontecer. E já do meio pro fim, ele fica aquecido e muito interessante o filme. Então, eu super indico também esse filme. Fiquei presa, né, na história, na trama, e agora preocupada de passear no Arco do Teles. Será que tem essa bruxa lá? Olá pessoal, eu sou Leandro Porto e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o curta-metragem A Bruxa do Arco do Teles. Eu gostaria de definir esse filme em duas palavras. A primeira dela é expressionista. Me chamou muito a atenção a atuação minimalista dos atores, então por isso a palavra expressionista aí. E a segunda palavra que eu vou usar, no bom sentido, é a palavra claustrofóbica. Porque essa palavra, ela me deixou com esse sentimento de claustrofobia. Por questões de uma coisa que me chamou muita atenção e talvez aí é que eu coloco como destaque do filme, que é a trilha sonora. A trilha sonora, ela é perfeita, assim, no encaixe que, por ser um filme de suspense, terror, ela não é aquele filme bobo de um susto que você toma. Ela te conduz para o suspense e para o terror, né? Então eu acho que é um filme que contribui muito aí com a questão de curta-metragem, né? Com a questão do audiovisual, que contribui bastante aí com eu acho que é uma lenda urbana do Rio de Janeiro, né? Gostei bastante do filme, estou de parabéns. Olá, eu sou Anília Francisca, eu sou diretora artística e também sou produtora cultural do Comitê de Cultura da região dos Lagos, o próprio Geniçano. Nesse vídeo, eu vou estar falando um pouquinho sobre a Bruxa do Arco do Teles. Antes de tudo, eu quero dar meus parabéns para a produção, para a direção, porque fazer um curta de terror, a gente sabe que se você não tiver recursos milionários, né? Talvez esse curta ele não saia muito legal, mas esse saiu bem legal. Ele traz uma lenda urbana do Rio de Janeiro. É curioso porque a produção é uma produção pequena e dá conta de vários fatores ali bastante complexos, como diversas locações, como filmagem externa. Eles filmaram no próprio Arco do Teles, que é, na verdade, um ponto turístico da cidade, no centro da cidade, e é super interessante porque os atores ali, você consegue perceber que eles têm uma sincronia bem legal e eles conseguem levar essa história até o fim de uma maneira muito interessante. No início, até bastante divertido, depois que você começa a ficar de verdade com medo. A história ela tem umas reviravoltas, eu quero fazer um destaque para a atuação da Carol Faixas, que chega ali de uma forma bem ingênua e depois ela se torna a bruxa do arco do Teles, né? E, na verdade, o roteiro ajuda bastante a atuação, porque a Carol, que é a atriz que faz a Bruxa do Arco do Teles, você consegue perceber que ela vai dando a entrevista ali para os meninos, e aos poucos ela vai se tornando a bruxa. Ela vai na defesa da personagem e justificando as suas atitudes criminosas. O que é interessante na película é que a gente consegue ver o cinema dentro do cinema, porque alunos de um curso de cinema vão fazer um filme sobre isso. Então existe ali uma metalinguagem, e essas camadas é que torna o filme de terror mais interessante ainda. O que a gente consegue ver é que com poucos recursos eles conseguem fazer um filme bastante convincente, valorizam, né, a cidade do Rio de Janeiro, suas lendas urbanas, suas histórias. Eu parabenizo a produção, porque realmente fazer terror, né, esse gênero, terror barra suspense, é ousado, é muito empreendedor e da forma como foi construído, simples, dinâmico, direto ao ponto,
consegue atingir os objetivos propostos e, de fato, divertir aquele espectador que curte um bom filme de suspense. Eu sou Dani Câmara e eu vou falar um pouquinho sobre o curta-metragem A Bruxa. A Bruxa é um filme de terror adolescente que consegue de forma muito positiva e inteligente construir a narrativa de suspense que o filme precisa. Ao mesmo tempo em que nós vemos de plano de fundo o Arco do Teles, que é esse local histórico, o filme consegue criar uma ambientação bem organizada para nos fazer adentrar como espectador nesse universo ilusório, onírico, que nos apresenta outras dimensões a partir da trajetória narrativa dos personagens. O filme também constrói de forma muito bem positiva a relação dos personagens. O roteiro nos apresenta algumas críticas sociais que são feitas também a partir desse tema central. E nós temos a forma como é organizada a fotografia, a escolha da direção, dos planos de continuidade. Nós conseguimos acompanhar toda a dimensão necessária para adentrar nesse universo, como falei, de outras dimensões que o filme nos apresenta, no caso aqui, essa dimensão de terror e suspense, que é muito bem sustentada durante o filme todo. E o filme termina de uma forma muito positiva, nos deixando aí com uma pulguinha atrás da orelha dessa continuidade, né? O personagem que consegue sair do Arco do Teles, ele ainda é confrontado ali com o passo final da bruxa, né? E nós aqui ficamos com esse suspense no ar. Será que ele realmente conseguiu escapar daquele universo? Será que o filme continua? Como se dá essa narrativa? Vamos lá, A Bruxa do Arco do Teles. Puro suco do folclore nacional. Eu fico admirado e sou grande fã com pessoas que exploram esse nosso folclore, que exploram o nosso país. Eu acho isso maravilhoso. E a maneira como o curta conta, não só mostrando a história, contando a história da bruxa, né, da Bárbara Onça, como também nos envolvendo nesse mistério, né, criando um outro mistério, criando um outro suspense em cima desses três alunos que buscam conhecer essa história. Eu achei a maneira como retrataram bem bacana, né, a atuação dos três atores também é bem bacana, e a maneira como o diretor conduz a história. Eu acho isso bem legal. Deveríamos ter mais curtas-metragens, mais filmes que falem do cinema nacional, da cultura nacional e do folclore nacional. É isso. Estão todos de parabéns.